de ano, recebo muitas perguntas, né, como eu já fui nômade, tipo, onde que é legal de viajar? Onde que você acha que seria legal de morar? Tal cidade, é boa ou é ruim? Você gostou ou não gostou? E uma coisa que o nomadismo me ensinou e que eu acho que se fala pouco na internet, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar, é que não existe lugar perfeito. Você acredita? Na verdade, o que torna os lugares perfeitos na nossa cabeça talvez seja justamente a nossa abertura em deixar aquele lugar demonstrar quem ele é por si só. Ficou um papo viajado, ficou um papo de galera de humanas, mas calma que vai dar certo. Me segue aqui, tá? Vou dar um exemplo. Quando eu me tornei nômade, eu tinha muita essa ânsia, né? Tipo, nossa, qual cidade será que vai ser mais legal? Nossa, qual destino, né, vai ser perfeito, enfim. E conforme o tempo foi passando, quando eu fui nômade, eu ficava mais ou menos um mês em cada cidade. Então, eu ficava, assim, um tempinho considerável. Eu estabeleci uma rotina naquela cidade, né? Como eu trabalho remoto, né? Eu sou advogada, então... ainda mais com o meu próprio escritório, né? Super flexível, enfim, a minha rotina. Eu ficava nesses lugares... E aí, nos finais de semana ali eu passeava, né? Eu explorava ali a região, a cidade, etc. E aí eu ia com ideias sobre as cidades, né? Eu gostava de ficar em cidade grande, porque aí teria Uber e tal. Na época eu não dirigia, então... Eu tava também com o meu cachorro, né? Então eu fui nômade com o meu cachorro. E eu precisava dessa estrutura, digamos. Então, fiquei em muitas cidades grandes. E uma coisa interessante era que muita gente me falava sobre o quanto eu iria odiar Recife e Salvador. Cidades ali, né, que estavam dentro do meu roteiro, que eu queria conhecer e tal. Mas assim, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, então eu queria conhecer porque eu tinha curiosidade de ver como aquela cidade era, mas não porque, eu tenho uma grande vontade, porque eu vi na internet, nada disso. Eu só quis conhecer realmente porque são cidades grandes, cidades que faziam sentido ali no meu roteiro e que eu achei que poderiam ali me contribuir com alguma coisa, né? Devia ter alguma coisa boa naquelas cidades. Mas enfim, nessas cidades específicas, as pessoas me falavam muita coisa. As pessoas me falavam, porque essa cidade é muito suja, porque essa cidade é muita bagunça, é muito trânsito. E aí muita gente falava isso e eu tava super receosa de ir para essas cidades. Quando eu aterrissei de carro em Recife, eu me lembro que eu senti, assim, um cheiro ruim que vinha de um canal. Lá eles têm bastante canal, né? A céu aberto. Eu cheguei na cidade falando, cara, é isso, vai ser uma cidade que eu vou ficar aí um mês, porque, né, faz sentido ali dentro do meu itinerário. Na época eu tinha conseguido, inclusive, uma hospedagem gratuita pela plataforma do Couchsurfing. Posso falar sobre isso em um outro momento, enfim. Mas eu fiquei um mês lá em Recife, nessa acomodação, e eu falei, cara, vou aproveitar, né, economizar e tal. E isso foi a melhor coisa que me aconteceu. Não à toa, eu me mudei para Recife e minha segunda opção de moradia, depois, né, de deixar o nomadismo, seria Salvador. E vocês sabem por quê? Hoje eu consigo enxergar isso com muita clareza. Por que eu gostei tanto dessas cidades? Porque eu não estava esperando nada delas. Eu estava esperando, talvez, coisas negativas apenas. Eu estava esperando o que as pessoas falavam na internet. Tava esperando o pior delas. E quando a gente vai pensando que tudo vai ser uma tragédia, né? Expectativas baixíssimas. Quando aquela cidade, eu acho que você dá a cidade, dá ao lugar a abertura, talvez, de demonstrar as coisas boas que ele tem. Você não chega na cidade falando, porque eu quero ver isso aqui que é muito legal que falam. Nesse caso, eu tava com tanto medo que eu nem via as coisas legais, nem sabia o que tinha de legal. Eu só queria passar por aquilo, sobreviver àquilo. E isso foi muito bom, porque eu pude perceber as coisas da cidade com os meus próprios olhos.
Eu acho que quando a gente tem expectativas muito positivas em relação a qualquer lugar, em relação a qualquer pessoa, em relação a qualquer situação, a gente corre um risco muito grande de se frustrar. E eu acho que a gente faz bastante isso. Quando a gente vai falar, né, sei lá, metas do ano novo. Claro que a gente vai ter expectativas e que tudo de mais incrível vai acontecer. Mas aí quando não é tão incrível assim as coisas que acontecem, por mais que teu ano tenha sido muito bom, eu acho que a balança parece que é uma coisa negativa, sabe? Você não consegue ver progresso. E eu tive pensando muito sobre isso, sobre a forma com a qual a gente lida com as coisas na nossa vida. Sobre o quanto pouco importa o que a cidade, a situação ou a pessoa são, se você vai com uma mente muito fechada. Um exemplo, também para não ficar tão viajado. Ai, será que tá muito viajado isso? Ai, espero que não. Ó, vamos lá, vamos junto, hein? Vamos seguindo, vai dar certo. Porto de Galinhas é uma cidade que, nossa, as pessoas sonham em conhecer e nossa, que cidade linda e tal. E, gente, Porto de Galinhas é lindo, tá? Nossa, que delícia. Piscinas naturais, caipirinha barata na praia, né? Tudo isso. Mas as pessoas ficam só aí. Elas acham que, ok, tem essas coisas boas, então o resto da cidade vai ser perfeito. Então, no imaginário da pessoa, aí ela cria um lugar na cabeça, tá entendendo? Tipo, sei lá, se todo mundo fala que é muito gostoso lá, então imagino que não vá, sei lá, ter tanta gente. Imagino que a cidade vá ser bonitinha. Imagino que não tenha tanta sujeira. As pessoas, elas vão criando, né? Elas vão confabulando, né? A gente, as pessoas, né? Nós. Eu também. A gente vai confabulando, a gente vai criando coisas. E eu acho isso muito engraçado, porque a gente faz isso com pessoas e com situações também. Quem nunca se relacionou com uma pessoa, achou, né? Ainda mais nós, mulheres heterossexuais, que nos relacionamos com homens, que aquele cara ia ser o príncipe encantado. Porque o cara, tipo assim, ele deu um elemento positivo ali que você acha que, né, você gosta e tal. E aí você cria na cabeça o príncipe encantado. Então você vai atribuindo a essa pessoa, você vai presumindo, né, que essa pessoa ela vai ter uma série de características que não necessariamente ela tem. Não existe uma pessoa que ela vai ser 100% o que você quer. Essa pessoa não existe. E aí a gente pode fazer um outro episódio só sobre isso. Mas aqui eu queria transitar entre fazer esse paralelo, né? Entre lugares e pessoas. E os lugares são assim também. Eu acho que vocês ficam confabulando demais, vão criando coisas demais, criando lugares na cabeça de vocês que não existem. E aí, quando chega nessa parte do ano, né, que a gente tá, né, fazendo metas, querendo ver pra onde viaja e tudo mais, me vem um pouco isso na cabeça, sabe? Que as pessoas, elas vêm perguntar pra mim, tá, mas qual que é a melhor cidade? Não existe melhor cidade. Qual que é a cidade que pra você faz mais sentido e por quê? Seria a pergunta certa. Qual é o lugar, a praia mais bonita do Brasil? O que é beleza pra você? Eu moro hoje, né, com o meu namorado que veio de Recife. Eu importei ele. Então, gurias, se vocês não estão encontrando homens, de repente sair do estado seja a solução. Eu importei o meu namorado de Recife e é muito engraçado, porque o que a gente vê sobre praias, digamos assim, os critérios são diferentes. Pra mim, né, eu, pessoa criada em Curitiba, sem praia e tal, primeiro, praia é sempre bom, não existe praia ruim, né? Pra curitibano, pra mineiro, pra quem não tem praia, toda praia é boa. Mas assim, quanto mais azul for a água do mar, mais bonita ela é. Já pro meu namorado, não funciona muito assim. Ele vai analisar outras coisas.
sendo bem sincera, até esqueci o que ele tinha me falado, mas eram umas coisas esquisitas, tipo, tamanho da faixa de areia, umas coisas assim. Achei super estranho, porque, né, a gente não tem praia, então a gente meio que aceita. E eu acho isso muito legal, porque isso me fez pensar sobre o quanto a gente pode divergir em relação à praia mais bonita que tem. Beleza, né, por si só, é uma coisa muito abstrata. E isso tá nos olhos de quem vê. Então, eu queria te chamar a atenção para isso, garota. Porque eu acho que a gente tá esperando demais das coisas. Das pessoas, das situações. E esse ano, esse pensamento ficou muito em alta, primeiro por conta, né, da minha jornada aí de terapia, que eu acho que eu vou falar sobre isso em todos os episódios, porque faz parte de quem eu sou. Mas o quanto a gente tem essa capacidade de criar atributos ou de esperar coisas que nunca foram prometidas pra gente e a gente se frustra ainda por cima quando elas não são cumpridas. E essa criação, né, da onde que vem isso? Essa criação, né, da onde que a gente presume, né, tanto sobre as coisas? Eu acho que muito é sobre o que a gente consome, muito é sobre o que a gente ouve falar, muito é sobre nossa história até de vida, né? Então, tudo isso, o que eu quero dizer, né? Onde eu quero chegar? Para eu dizer qual que é a praia mais bonita do Brasil, para eu dizer qual é o melhor namorado do mundo, como que é, né? O melhor namorado do mundo. Tudo isso, a melhor amizade, né? Faz parte de uma coisa que eu construí na minha cabeça. Então, e essa construção da minha cabeça, ela é o produto de tudo que a minha história acabou gerando. Todos os resíduos dos meus traumas, as coisas que me deixaram feliz durante a vida, né, as experiências que eu tive e tal. Tudo isso vai formar quem eu sou. O meu pensamento sobre as coisas, sobre as pessoas e sobre as situações. E eu acho que isso é muito perigoso, caras. E é muito engraçado, porque eu vou falando sobre isso com vocês, tipo assim, eu sabia do que eu queria falar. Mas eu não sabia exatamente, assim, o que eu queria falar. Tipo, roteiro, né? Não tive. Mas era essa a ideia que eu queria passar pra vocês, de como a gente constrói coisas ao redor de uma coisiquinha só. Então, assim, me falaram, sei lá, esse cara é muito educado. Aí a gente cria. Então ele vai ser um bom namorado, ele vai ser uma pessoa, sei lá, que tem ideias muito parecidas com as minhas, então ele deve gostar de poesia. Então, sabe? Tipo assim, a pessoa te dá um elemento, ou às vezes nem dá elemento nenhum. E aí você constrói essa pessoa na sua cabeça, né? Ou cidade muito tranquila para se viver. Aí, sei lá, cidade muito tranquila para viver, então não tem barulho, não tem crime, não tem, sei lá, coisinhas de cidade tranquila que você pode ter criado na sua cabeça. Só que talvez esse aspecto cidade tranquila seja outra coisa, sabe? Tipo, ou só seja uma coisa. E a gente constrói coisas ao redor daquilo. E eu acho que a única forma da gente não se frustrar com a vida em 2026, eu acho que é a gente deixar a vida ser o que é. Então, vai para uma cidade, claro que é legal você fazer um roteiro. Claro que, né? Você vai pensar sobre isso, vai confabular de alguma forma. Mas quando você for chegar nesse lugar, esteja aberto ao que o lugar tem a te oferecer. Aconteceu, né, recentemente, o chanceler alemão, que foi para Belém na COP30 e ele disse que estava doido de vontade de voltar para casa. Belém é um lugar que eu conheço.
E foi um lugar que eu fui, assim, sem expectativa alguma. E foi uma das minhas experiências favoritas no Brasil. Eu parei de falar esse negócio de cidade favorita, porque senão as pessoas confundem as coisas e ficam confabulando em cima, igual eu falei nesse episódio inteiro. Então, eu vou falar aqui. A minha experiência foi uma das melhores que eu tive em viagem. Por quê? Porque quando você vai esperando pouco ou nada, você dá abertura, né? Pra cidade ser o que ela é. E o que aconteceu comigo em Belém que eu amei? Gente, a culinária é uma coisa, assim, fantástica. Não porque necessariamente eu goste, porque eu achei saboroso os pratos, mas eu achei fantástico o fato dela ser tão diferente de qualquer outro lugar do Brasil que eu tinha conhecido, né? Eu não conhecia o norte, conhecia o centro-oeste, conhecia o sul, sudeste, nordeste, norte eu não conhecia. Foi a primeira e única cidade, inclusive, tô precisando voltar, que eu vi a quantidade de peixe que eles têm lá. É muito engraçado. Você não é... Por exemplo, né, aqui em Curitiba, você vai comprar um PF. Primeiro, que dificilmente vai ter peixe. Segundo, vamos falar muito sobre cortes de carne. E é isso. Lá não. Lá, dificilmente, pelo que eu entendi da cidade, né? Também tem isso. Às vezes a gente faz conclusões ali precipitadas. Mas ali na cidade, tu tem frango, carne, o corte meio que foda-se, assim, pra eles. E aí, 52 tipos de peixe. Gente, nunca imaginaria um negócio desses. Poderia imaginar um negócio desse, mas assim, eu fui muito impactada, tá? E as comidas, os ingredientes e aquela coisa, aquela interação com a Amazônia, sabe? Quando eu cheguei lá, eu perguntei pra uma galera de Belém o que era legal, o que eles me sugeriam fazer lá, né? E eles me sugeriram lá fazer um passeio, que eu vou esquecer o nome porque tem um tempo que eu fui pra Belém, mas que ele era bem imersivo, assim, na Amazônia mesmo. Então, sim, eu posso dizer que eu pisei na Amazônia. E foi um passeio muito legal, porque era tipo um barco que você pegava e ia pra, tipo, uma ilhota, assim, que não chama ilha, tem um nome. Igarapé? Ai, meu Deus, é Igarapé? Bom, enfim. Fui como se fosse numa ilhota, assim, peguei barcos. E aí, gente, eu cheguei num restaurante. E você sentava nas mesinhas do restaurante e você ficava submerso. Tipo, é muito quente, né? Em Belém, acho que isso todo mundo sabe. Mas imagina, era no rio. Desculpa, gente, é meu estagiário cachorrológico aqui. Mas eu tava submersa no rio e comendo, tomando tacacá. Não vou cantar a música da Joelma, vai ser mais forte do que eu. Mas vocês entendem? Olha a experiência que eu tive. Eu li um livro e tal, foi uma viagem que eu fiz sozinha também. Eu adoro viagens que eu faço sozinha, porque justamente eu acho que te colocam mais em contato com a cidade em si. Você conversa mais com as pessoas quando você tá sozinho. E aí eu fiquei muito grata, assim. Eu lembro que no final do dia eu falei, meu Deus, que dia incrível. E eu fui sem esperar nada da cidade, sabe? Provavelmente o chanceler alemão não gostou de Belém porque ele não deu essa oportunidade para a cidade. Ou porque ele olhou com os olhares de alemão dele. Isso acontece muito, né? Paulista faz muito isso, inclusive. Curitibano também, mas paulista, olha, com todo respeito, se você for. Mas é engraçado, né? Porque as pessoas, elas também vão achando que as coisas boas da cidade delas são universais. Então, por exemplo, uma coisa muito comum, se você vai conversando aqui com a galera de Curitiba, a galera sempre fala, não, porque aquela cidade é muito suja. Aquela cidade é muito suja. E, gente, uma coisa que eu descobri viajando pelo Brasil é que as cidades não são sujas igual os curitibanos falam. Na verdade, Curitiba é uma cidade limpa. É uma característica boa. Não é normal, digamos assim, uma cidade ser limpa. Mas, como aqui é, a gente já vê aquilo como algo negativo quando não existe na outra cidade, né? E muito provavelmente o chanceler alemão, né, com aquelas ruas alemãs... Gente, eu nunca fui pra Alemanha, tá? Mas tô presumindo aqui. Que tem a nossa super qualidade de vida e não sei o quê, que seja tudo bem bonitinho, bem organizado. Provavelmente ele tinha na cabeça dele que aquilo é o normal, entre muitas aspas, e Belém não vai oferecer aquilo. Mas Belém oferece outras coisas. E é sobre isso que eu quero dizer.
como é legal a gente chegar sem expectativas, né, numa cidade, ou com expectativas até negativas, né, como foi o caso ali de Recife e Salvador, que foram cidades que eu conheci e amei, para você conseguir aproveitar aquela cidade. Porque senão você sabe, você está entendendo o que eu tô falando? Tá fazendo sentido? Porque se você já tem uma régua pra dar pra aquela cidade, não, essa cidade é ruim por isso, aquilo. Sabe, se acalme. A cidade, primeiro que a cidade não existe pra te deixar feliz, tá? Vamos lá, né? Nossa, uma coisa de Recife que eu fico louca, porque depois eu me mudei pra Recife, né? Então, eu fiquei 2 anos morando lá. E uma coisa que sempre me incomodava era essa lente, né? As pessoas falando, não sei o quê, porque Recife é uma cidade suja. Gente, Recife não é uma cidade de praia. Tipo assim, geralmente o turista vai lá com a ideia dele do que é Recife, né? Não, porque eu vou pra Recife, eu vou pegar praia, vai ser... Aí, o que a pessoa cria em volta desse negócio, né? Da praia. Não, porque vai ser tranquilo, eu vou conseguir fazer as coisas a pé, vai ser, né? Sei lá, às vezes ela cria uma ideia na cabeça de uma cidade pequena. E Recife definitivamente não é uma cidade pequena. Recife é uma cidade grande, com problemas, com gente que mora lá e que, por acaso, tem uma praia muito boa. Entendeu? Olha, eu espero que vocês tenham entendido aqui a ideia que eu quis passar. Porque foi uma coisa que mudou muito, assim, a minha relação com as cidades, com as pessoas, né? Eu acho que a única forma que você tem de se relacionar com as coisas ao seu redor é tentar entender aquilo pelo que ela é, sabe? Tentar tirar um pouco desse julgamento que a gente tem. Existem momentos para isso, né? Quando você tá conhecendo alguém, você não sai julgando a pessoa, não tá certo você fazer isso. Conheça mais, tal, né? Deixa aquela pessoa falar, expressar as ideias dela, pergunte, né? Vai numa cidade, puta, tá meio palha esse negócio do lixo na rua. Tá, mas e aí? O que mais que ela tem pra oferecer? Só porque tem lixo na rua não tem mais nada pra oferecer? E aí depois disso, né? Depois de você buscando realmente, né? Entender melhor ali a cidade, a pessoa e tal. Aí sim você tem o teu julgamento. Tem alguns livros que eu gostaria de recomendar que eu acho que não falam exatamente sobre isso. Quer dizer, tem um livro que fala algo muito parecido, que é um livro da Ana Sui, que se chama A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Esse livro ele vai falar sobre como a gente... Qual seria a maneira ideal, digamos assim? Ai, meu Deus, será que eu tô falando uma merda gigante? Será que a Ana Sui vai me matar? Ou a minha analista? Não sei. Mas meio que ele fala, assim, a forma correta, entre muitas aspas, da gente se relacionar com o outro, né? Sobre o quanto é importante a gente, sei lá, não presumir coisas a respeito do outro, a gente entender que o outro tem outra vida, a gente respeitar o outro. Eu acho que esse livro é o que mais conversa, talvez, com o que eu disse aqui, né? De uma forma, assim, mais direta. Mas existem 2 outros livros que eu queria... 3 outros livros, que eu queria recomendar aqui com vocês, pra vocês, se vocês forem da literatura, que eles vão falar sobre isso. Os livros são 3. Primeiro, um clássico. Esse é um clássico que talvez seja polêmico, mas é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Se você é uma pessoa de exatas, ou um homem, né, pessoas que... com todo respeito às pessoas de exatas e homens. Mas, assim, uma pessoa que é muito literal, provavelmente Clarice Lispector não vai fazer sentido nenhum pra você e esse não é o título pra você. Mas se você é uma pessoa que vai ler o livro tentando buscar isso, né, tipo, tentando extrair ideias dele, eu acho que um livro que pode falar, assim, sobre o quanto a nossa visão de mundo, ela pode ser diferente. Um livro que eu acho muito legal é A Hora da Estrela. Na minha opinião, esse livro da Clarice, ele vai contar sobre a história, né, de uma protagonista, da Macabea.
E é muito interessante a construção da personagem, o que a personagem pensa sobre si, o que ela acaba pensando sobre si durante o livro. Eu acho que essa ideia, né, que a Clarice quis transmitir em A Hora da Estrela é muito bacana e eu acho que conversa um pouco com esse episódio. É um livro que, como eu disse, que eu recomendaria para pessoas assim que realmente estão abertas a ler Clarice, que, né, mais da filosofia e tal. Mas que é super possível de ler, tá, gente? Eu tenho TDAH, inclusive, e eu amo a Clarice. Demorou até eu entender que não é uma lida de uma sentada só. Lá ele, né? Enfim. Mas tem outros 2 livros que eles são um pouco mais simples, digamos assim. Se você quiser um entretenimentozinho ali para as tuas férias, mas com reflexões interessantes, tem esses outros 2 livros. Ai, meu Deus, lembrei de outro título. Tá, 3 livros, então vamos lá. Tem o livro Biblioteca da Meia-Noite, não sei se vocês já leram, já ficou entre os mais lidos de algum lugar, não sei se do Brasil, New York Times, mas é o livro do Matt Haig. Tô colando aqui. Por acaso é o meu livro que tá aqui. Esse livro, eu acho que ele mostra também o quanto nada é perfeito. E eu não gosto de ler sinopse de livro, então só por essa razão eu não vou contar muito assim pra vocês sobre o que se trata. Mas logo nas primeiras páginas vocês já vão sacar como que é o livro. E talvez esse livro, pra mim, foi uma grande virada de chave, porque através dele eu acho que eu comecei a conseguir entender que ninguém é perfeito e nem nada é perfeito. E que por mais que a gente espere, né, que a gente confabule, essas coisinhas que a gente constrói na cabeça, elas são fantasiosas. Outros 2 livros que eu queria indicar, o outro é Matéria Escura. Matéria Escura, ele tem uma premissa muito parecida com a Biblioteca da Meia-Noite. Foi um livro que eu devorei também, há quem ame, há quem odeie. A boa notícia é que a Matéria Escura tem filme. Então, existe um filme, não lembro em que streaming, mas em algum streaming aí tem o filme. Então, se você não for muito dos livros, talvez seja legal você assistir, esse vídeo. Caceta, o filme. E, tá, um último livro que... Deixa eu pensar, eu pensei nele aqui enquanto eu tava falando sobre isso, chama O Ceifador. A história é muito legal sobre esse livro. É um livro que vai falar um pouquinho sobre como seria o mundo se a morte não existisse. Como eu perdi o meu pai não tem tanto tempo assim, tem 5 anos. 5 anos já fez? Não, 4. 4 anos e pouquinho. Quase 5. Esse livro me tocou também profundamente. Não é necessariamente um livro sensível, mas sim um livro para que você consiga, lendo, você consegue entender novas perspectivas sobre uma coisa que talvez a gente ache que seja muito legal, que seria como seria o mundo se a morte não existisse. Enfim, gente, eu queria dizer que, né, sou de humanas, então talvez esse episódio tenha ficado aí muito viajado. Mas eu amo fazer esse podcast, então, assim, paciência. Se vocês quiserem me encontrar aí toda semana, estarei por aqui. E espero que a gente consiga ter aí trocas legais. Esse podcast está indo ao ar pelo Spotify, mas o vídeo dele está no YouTube. E também tem minhas redes sociais, que o meu nome é Letícia Pirolo. No Instagram vocês me encontram como Leti Pirolo. No TikTok, Letícia Pirolo. Vou colocar todas as redes aqui na descrição do episódio. Mas eu adoraria ouvir o que vocês pensam a respeito de tudo isso que eu tô falando. Adoraria ouvir, assim, o que vocês acham, se vocês concordam. Porque eu acho que esse ano esse assunto esteve, assim, muito em alta na minha vida. Eu vou ver vocês uma vez por semana, eu ainda não decidi o dia, mas
Em breve eu estarei aqui de volta, ok? E, gente, se vocês quiserem, né, também me contar os seus babados jurídicos, né? Se vocês quiserem a ajuda aí de uma advogada que também é sua amiguinha de podcast, vocês também podem me encontrar no @nevespirola-advocacia. Lá eu também dou muitas dicas jurídicas, tá? Vão no meu TikTok, recomendo mais, ele é mais abastecido, embora esse ano eu também queira dar um grau no Instagram. Mas lá no meu TikTok eu sempre tô falando também sobre direitos que vocês não sabem que tem, porque direito é a minha paixão, assim como hablar, como vocês podem perceber. Enfim, se vocês precisarem de mim, esses são meus contatos. E espero que vocês tenham uma excelente semana, um excelente ano novo e que, sei lá, talvez confabulem menos sobre as coisas. Beijo!